gente, tá aqui no último volume, mesmo assim eu escuto baixo. O que eu tinha que fazer, hein? Vocês que são melhor que eu nessas coisas. Esse tem um botãozinho do lado, parece um microfoninho alto-falante. Clica nele. Lá em cima, no canto direito. Olha! Que lugar? Em cima, no canto direito. Parece uma caixinha de som. Aqui não tem, não. Não? Em cima do lado direito, não. Isso, você tá no celular? Não. Computador? É. Com fone ou sem fone? Sem fone. Tem algum fone aí disponível? Tem nada. Não tem? Que eu acho que seria melhor. O meu celular também é super baixo para poder escutar. Ah, não, mas o meu celular, na verdade, né? Mas o computador também é. Mas deixa quieto, eu vou... É só eu prestar atenção que vai dar tudo certo. Deu certo até hoje, vai continuar. Tá certo. Né? Beleza. Bora começar então? Que hoje tá que tá o negócio aqui, hein? Primeiramente, boa noite. Mais uma vez, obrigado por todos estarem investindo um pouco do tempo da sexta-feira à noite para a gente aprender um pouco mais daquilo que para alguns já viu 500 vezes, só que apesar de ver tantas vezes, a gente sempre tem algo novo a aprender, né? E assim, falar que é um privilégio para mim, na verdade, estar podendo compartilhar esse assunto, porque a gente, quando vai falar sobre um determinado assunto, a gente dá uma estudada e tal, e a gente vê quanta coisa nova tem dentro daquilo que é antigo, né? Bora lá. Eu vou fazer uma oração inicial, tá bom? Querido bom Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui entre irmãos, amigos, de poder estudar um pouco mais sobre a Tua Palavra. Hoje a gente vai tratar de um tema profético, de uma visão de Daniel, que o Seu Santo Espírito possa estar conosco, iluminando nosso discernimento, nosso entendimento, para que tenhamos discernimento, para entender exatamente a mensagem que o Senhor quer passar para nós. Nada aqui é mérito nosso, mas sim mérito de Ti. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Eu vou começar a compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Para a gente ir para a apresentação. Deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Roger. Tá, bacana. Sim. Então, aquele procedimento básico, né? A gente que fala aqui com a tela, eu só vejo a minha tela, não vejo ninguém de vocês. Se quiserem fazer algum comentário e tal, pode interferir sem problema algum. Mesmo porque eu acho que essa é a ideia. Certo? Essa semana eu até pedi, né, para quem tivesse a disponibilidade e tal, de poder tá lendo o capítulo 2 de Daniel. Na verdade, é uma história bastante conhecida, mas eu não sei se todos nós conhecemos ela, né? Eu queria saber, tem alguém aqui que não conhece a história do sonho de Nabucodonosor? Porque se não tiver, eu vou falar de um jeito. Se todo mundo conhecer a história, eu vou falar de outra forma. Eu li Oi? o capítulo 2. Eu li o capítulo 2. É isso? Isso. Mas já conhecia a história antes? Não. Ah, não, só de vocês falarem mesmo. Tá, Daí então eu tá bom. li. Não, beleza. É bom saber disso. Bom, como a gente sempre faz, a gente começou o estudo de Daniel já faz 2 semanas. Ali o Toninho, no primeiro estudo, fez uma introdução ao livro de Daniel, né? Foi uma introdução. A semana passada o Cauê falou
sobre o capítulo 1 de Daniel, que daí entrou realmente no livro, né, na história de Daniel. E o que a gente viu ali no capítulo 1, para a gente contextualizar o que a gente vai estudar hoje, né? Que o reino da Babilônia invadiu Jerusalém, né? E quando eles fizeram a invasão, eles tomaram os judeus ali, os hebreus ali, o pessoal que vivia em Jerusalém, tomaram alguns deles como escravos, levaram eles como prisioneiros para a Babilônia, e ali eles fizeram com esses escravos diversas coisas. Por exemplo, separaram alguns daqueles hebreus, aqueles que eram mais inteligentes, que eram de famílias da alta sociedade ali de Jerusalém e tal, pegaram esses jovens, né, e fizeram com que eles trabalhassem para o rei. Mas antes deles começarem a trabalhar ali na corte do rei, eles ficaram 3 anos estudando, aprendendo sobre a Babilônia, estavam se formando, né? Durante esses 3 anos, eles foram confrontados com a ideologia, com a crença babilônica, que era totalmente diferente daquilo que eles aprenderam e viveram sobre a crença dos hebreus, né? E daí ali eles foram afrontados, e é isso o Cauê, ele apontou muito bem, eles foram afrontados fisicamente, foram castrados, sofreram muito, obviamente, espiritualmente e mentalmente. Tiveram seus nomes mudados, tiveram que aprender sobre os deuses egípcios, não, babilônicos, etc. Então foi um processo grande de transformação que eles sofreram, né? Só para a gente poder tentar entender como foi esse processo, Jerusalém, de Jerusalém até onde ficava a cidade da Babilônia, são 1.500 quilômetros de distância. 1.500 quilômetros de distância. Esse percurso eles fizeram a pé, certamente acorrentados como prisioneiros. Então, eu acho que a jornada já começa de uma forma bem difícil no início da viagem, né? Imagine, tipo, andar 1.500 quilômetros. 1.500 quilômetros, eu não consigo nem imaginar até onde vai. Sei lá. Rod, Ah, é de Ribeirão a Gramado, lá no Rio Grande do Sul. olha que espetacular. Então, imagina a gente ir andando acorrentado, certamente não com o melhor calçado, né? Na época já não tinha nada propício para isso. Então, eles foram numa situação muito, muito, muito ruim e chegando lá, fizeram esses 3 anos. O detalhe é que depois desses 3 anos, eles pediram algumas exceções ali na questão da alimentação e tudo mais, e eles, no final desse processo, eles se encontravam 10 vezes mais sábios do que os outros estudantes que estavam com eles ali, né? Então, aí já tem um mistério, já tem alguma coisa diferente de que a gente pode tirar de um estilo de vida ou da crença no Deus verdadeiro, né? O capítulo 1 basicamente trata dessa situação, dos jovens entrando no cenário, na realidade babilônica, certo? O estudo de hoje a gente vai falar sobre o capítulo 2, e o tema dele, o título dele é Uma Estátua Assustadora, que trata-se do sonho que o rei Nabucodonosor teve, tá? É interessante a gente também frisar o seguinte, quem é Nabucodonosor? Né? Quem é Nabucodonosor? Aqui está falando que houve 2.500 anos de história. Só para a gente entender um pouco desse histórico, o que acontece? Havia um homem que chamava Nebopalazar. Nebopalazar. Ele era o rei da Babilônia. Nebopalazar, ele entrou em uma guerra com a Assíria. Só para vocês entenderem, a Assíria era o reino que dominava o mundo daquela época. Quando Nebopalazar entra em guerra, ele vence os assírios. Logo, ele passa a ser o maior rei que o mundo conhecia naquele instante. Ele era o maior rei de toda a região. Só que o que acontece? Alguns anos depois, Nebopalazar morre. E o filho dele assume o reinado da Babilônia. E o filho dele chamava-se Nabucodonosor. Então, só para a gente entender, que então era o Império Assírio que dominava, passa a ser o babilônico,
e Nabucodonosor passa a ser o rei com a morte do pai dele, né? A Babilônia não foi a primeira vez que a Babilônia assumiu esse protagonismo mundial. Antes dos assírios e antes dos egípcios, a Babilônia tinha sido o império principal do mundo, na época de Hammurabi, né? Tem até aquela famosa pedra de Hammurabi, que é o código da época civil, etc. E tal. Enfim, não vou entrar nessa questão, mas então Nabucodonosor passa a ser o rei da Babilônia. E é com Nabucodonosor, é sobre a liderança de Nabucodonosor que os babilônicos cercam Jerusalém, que era um território até então que não tinha sido invadido por ninguém ainda, ali, que era a terra de Judá, e ele toma Jerusalém e agora ele é dominante de toda a região, certo? Esse é o contexto ali da história de Nabucodonosor. Aqui a gente vê então o que eu falei anteriormente, Nabucodonosor, a fim do capítulo 1 de Daniel, a gente encontra um rei admirado com a sabedoria dos jovens hebreus, certo? Quem era esse rei? Qual o significado do nome de Nabucodonosor? Aí eu vou falar aqui na língua, eu não vou nem tentar falar na língua original lá, né, porque vai ficar feio, mas Nabuco aí e tal, significava em caldeu, que é a língua deles, prece dirigida ao deus Nabu, por proteção. Se vocês lembrarem, o nome dos jovens hebreus foram modificados por nomes caldeus. E todos os nomes ali, eles se referiam, era sempre uma referência ou uma adoração a algum tipo de deus, né, que havia ali na Babilônia. E então, o do rei também, não diferente disso, também era um nome ali em adoração a um dos deuses da Babilônia antiga. Nabucodonosor, tipo, é engraçado a gente ver o versículo de Jeremias 7, 6. Eu vou pedir para a Josi ler para a gente esse versículo, Jeremias 7, 6, só para entender quem é esse homem. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Então, aqui, na verdade, é Deus falando por Jeremias, né, escrevendo ali, tipo, recebendo de Deus tipo, a profecia e tudo mais, falando, então, de que o rei da Babilônia, que é Nabucodonosor, ele seria dono de toda a terra de Jerusalém, etc e tal. Mas desse versículo, é interessante a gente observar uma coisa. A expressão meu servo, Deus, apesar de Nabucodonosor ser um homem pagão, ser um homem que não adorava ao Deus verdadeiro, Deus mesmo assim o tratava como meu servo. O porquê isso? Ao desenrolar da história, nós iremos entender o porquê o meu servo. Inclusive, já dando spoiler, enfim, o capítulo 4 do livro de Daniel foi escrito por Nabucodonosor. Então, ele vai passar por um processo, sim, de conversão aí para frente, tá? Então, na verdade, tudo que acontece, e é importante a gente ter isso em mente, tudo que acontece na história é sim plano de Deus. É sim plano de Deus. Nós, seres humanos, nós humanos aqui, pecadores, tentamos sempre atrapalhar os planos de Deus, mas a gente tem que entender que Deus é soberano. Então, é interessante ver uma citação dessa, antes de tudo acontecer, né? Tratando Nabucodonosor como meu servo, né? Deus falando assim dele. O livro de Daniel, ele possui 4 visões. Durante todo o livro, nós vamos estudar sobre 4 visões. Hoje, nós vamos ver a primeira visão do livro de Daniel, que foi o sonho do rei Nabucodonosor, que ele teve, e que Daniel recebeu uma visão e teve a interpretação e o significado desse sonho, tá? Então, vamos partir aí direto para Daniel, capítulo 2, versículo 1 a 2. Eu vou pedir para a Norma ler para a gente. Por favor. Oi. Você... Tá, é Daniel 2. Versículo 1 e 2.
No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Legal. Assim, quando a gente dorme, sonha e tal, eu não sei quantas vezes na minha vida eu posso ter ficado perturbado por um sonho. Mas certamente eu devo ter tido algum sonho ou outro que foi um pouco estranho e tal, só que não a ponto de me perturbar, sinceramente. Porém, o Nabucodonosor teve um sonho que deixou ele perturbado. E para que a gente entenda o porquê disso, é necessário que a gente entenda a cultura babilônica, certo? Não é novidade, apesar de ser algo atual, né? A gente vê que sonhos têm significados, muitos falam, se sonhar com isso é porque vai acontecer aquilo, se sonhar com isso é dinheiro, se sonhar com aquilo é morte, etc e tal, que é uma falácia, etc e tal. Nabucodonosor, ali no contexto babilônico, o sonho era considerado como uma mensagem divina. Ou seja, quando algum dos deuses queria se comunicar com alguém ali, era através de sonho que esses deuses falsos, deuses com D minúsculo, ali se comunicavam com as pessoas. Então, Nabucodonosor entendeu que um dos deuses queria falar com ele, queria passar uma mensagem para ele. Por isso que ele ficou perturbado. Não só por isso, não só por isso. Se a gente perceber no versículo 1, a gente... aqui está um pouco diferente da minha Bíblia, por exemplo. Eu não sei, se tiver alguém com Bíblia aí, eu vou pedir para dar uma olhada em Daniel, capítulo 2, versículo 1. Porque a expressão ali, teve um sonho, na verdade, ela está no plural. Tem alguém com Bíblia aí? Não. Na minha tá. A minha Sonho. tá Sim. a mesma versão que tá na tela aí. Tá no singular. No segundo, posso ler ali? Pode ler. Capítulo 2, versículo 1, não é isso? Isso. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve diversos sonhos, e ele ficou tão agitado que não conseguia dormir. Na minha também, que é a versão NVI, também tá sonhos. Na minha também, teve diversos sonhos. É um detalhe, é um detalhe, mas que, assim, no contexto de um estudo aprofundado faz diferença. A gente sabe que tem questão de tradução e tudo mais, né? Não vai mudar muita coisa, mas só para a gente entender que, na verdade, Nabucodonosor não teve só um sonho. Tenta entender que ele ficou perturbado porque ele sonhou a mesma coisa diversas vezes e não conseguia se lembrar. Ele sabia que sonhava a mesma coisa e não se lembrava. E aí, vendo no contexto babilônico, que o sonho é uma mensagem divina, e tem um outro detalhe muito importante, e quando você não se lembrava do sonho, isso no contexto babilônico, quando a pessoa não se lembrava, era porque o Deus de mentira ali, o Deus, né, estava irritado com a pessoa. Então, Nabucodonosor ficou preocupado por um dos deuses ficar irritado com ele. Por isso perturbou ele. Né? Então, é diferente de nós, hoje, aqui, em 2020, sonharmos tal, e não lembrar do sonho e ficar preocupado. É totalmente diferente. Tinha todo um contexto ali espiritual acontecendo. Então, por isso que ele ficou perturbado. Há relatos históricos de que muitas pessoas dormiam em templos na Babilônia justamente para receber sonhos, para receber mensagens de deuses, para vocês verem o quanto era importante um sonho naquela época. Então, o sonho de Nabucodonosor, e ele não está se lembrando daquele sonho que ele certamente estava sonhando toda noite e tal, tinha uma preocupação um pouco maior do que simplesmente apenas um sonho, né? Mesmo porque ele continuava se esquecendo daquele sonho constantemente. A Josi lembra de todos os sonhos que ela acorda falando que sonhou. Eu não lembro de nenhum sonho. Raramente eu vou lembrar de algum sonho que eu tive. Né? Mas para nós aqui não há contexto nenhum lembrar ou não lembrar. Tanto faz. Enfim, para a gente não tem nenhuma implicação isso. Porque a gente sabe que é um estado
nosso subconsciente que entra ali de distância, etc e tal. E tem toda a explicação científica disso hoje, né? Mas, na verdade, Deus ali era proposital, que Deus estava causando uma amnésia proposital nele. Porque Deus tinha um plano. Deus tinha que executar aquilo que ele já tinha pré-determinado, certo? Então, o esquecer de sonhos era uma irritação dos deuses, e o fato de sonhar era uma mensagem divina, certo? Aí, no versículo 2, a gente vê que o rei, então, mandou chamar magos, encantadores, feiticeiros, e todo mundo que pudesse, os sábios da época ali dele, para poder interpretar o sonho, certo? Só que o rei não se lembrava do sonho. E aí, o fato dele não se lembrar do sonho dificultou um pouco do trabalho dos magos, que, na verdade, a gente entende como charlatões, na verdade, certo? Eu vou pedir... Ô, Márcia, já que você está com a Bíblia aberta aí, você está com ela aberta? Sim. Lê para a gente o capítulo 2 aí, versículo 4, por gentileza. 4. Os caldeus responderam ao rei na língua aramaica: Ó rei, viva para sempre. Conte aos seus servos o seu sonho e nós diremos a interpretação. Então, o que eles queriam? Né? Hoje, nós temos pessoas que fazem leitura corporal, fazem leitura labial, faz leitura de neurolinguística, tem um monte de ciência hoje em dia que a gente consegue identificar muitas coisas. Naquela época não era diferente. Os caras eram bem espertos e bem inteligentes. Logo, se o rei desse alguma pista para eles, eles poderiam até matar a charada, né? Só que o rei não se lembrava, e eles pediram ao rei o quê? Pô, rei, fala pra gente o que você sonhou pra gente falar o significado para você. Acontece que o rei não se lembrava. E daí eu vou pedir, por gentileza, para Ju. Ju tá aí com a gente? Tá, né? Sou eu? Isso. Você lê pra gente Daniel 2, versículo 11? Claro. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses. A esses não moram com os homens. Então, o que os magos fazem nesse instante? Já que o rei não deu nenhum spoiler, não deu nenhuma brechinha, não deu nenhuma dica para eles poderem adivinhar ali, interpretar o sonho, eles falaram: rei, é o seguinte, o que você está querendo é muito difícil, não cabe a nós humanos não conseguiremos interpretar para você isso. Então, o que eles fazem? Eles terceirizam, transferem a responsabilidade para quem? Para os deuses. Só os deuses que não estão aqui conosco, que não moram no nosso plano, só eles podem revelar esse sonho para nós. Eles estavam errados? Não, eles não estavam errados. Por quê? Porque nós, qualquer ser humano que seja, não tem a capacidade de adivinhar o futuro, muito menos o pensamento de alguém. Muito menos o pensamento de alguém. Muito menos adivinhar o que o outro sonhou. Então eles não estão mentindo ali. Eles estão falando a verdade. A gente não consegue. Só os deuses conseguem fazer isso. Eu vou pedir. Eu não sei quem está com Bíblia na mão. É que eu vou pedir para ler uns versículos a mais aqui. Eu queria que alguém aqui. Marisol, você está com a Bíblia aí, não? Estou tentando ler aqui. A conexão. Qual livro? A conexão tá ruim. Alô? Oi, alô. Ó, lê para mim o versículo 27 e 28, por gentileza, do capítulo 2. Leio. Cadê? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor que Então,
Tá cortando um pouco. Você tá me escutando, Marisol? Não? Calma, não deu pra entender, não deu pra ler? Eu li. Então, é que sua voz ficou um pouco robótica, sabe? Sei. A gente tá meio ruim, viu, Rodney, para ler. E agora tá perfeito, olha só aqui. Vai entender. Ó, então, na verdade, é o seguinte, eu vou ler rapidinho aqui, tá? Mas deu para entender o início. Nenhum sábio, encantador, mago, Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago, adivinha, é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. E aí vai por diante o versículo rolando. Por que eu quis frisar esses versos? Na verdade, Daniel está falando a mesma coisa que os magos disseram. Acontece que é uma grande diferença. Primeiro, os magos ali, eles falam que só os deuses são capazes, né? E Daniel fala que só o Deus dos céus, é capaz de revelar. Se você fazendo uma leitura analítica, crítica, é possível entender e sentir o seguinte, que quando os magos, eles sugerem para o rei que não é possível revelar o sonho, eles estão no aspecto negativo disso. Quando Daniel aborda essa questão, ele fala no aspecto positivo. Olha só há um Deus que ninguém consegue revelar, mas há um Deus que consegue. E ele fez isso. Então, essa é a grande diferença do Deus verdadeiro de um Deus falsificado. Então, a gente tem que entender que, na verdade, a história se repete diversas vezes. Se a gente lembrar da história do Gênesis, a gente vai ver que tinha duas adorações ali. A adoração de Caim e a adoração de Abel. Quando faz a vontade de Deus, é respondida. A gente tem na história também o que aconteceu com Elias ali contra os sacerdotes de Baal, né? Quando é o Deus verdadeiro, as coisas acontecem. Quando é o Deus falsificado, as coisas não acontecem. E aqui está se repetindo a história, né? Quando você vai atrás do que é verdadeiro, do Deus verdadeiro, ele te dá a resposta, ele te mostra o caminho. E foi isso que aconteceu com Daniel ali. Então, os caldeus, na verdade, eles transferiram a responsabilidade para os deuses. Só que os deuses que eles adoravam, infelizmente, eram deuses inexistentes. Eram deuses de pedra, de metal, de ouro, de sei lá o que, de qualquer metal que seja. Jamais teriam algum tipo de resposta, por mais que eles orassem e tal. Nos relatos históricos, dizem que esses caras, eles faziam diversas coisas. Eles cortavam animais no meio para que nas entranhas dos animais eles pudessem adivinhar as coisas. Eles usavam diversos amuletos, diversos artifícios para poder tentar adivinhar as coisas, só que não era possível, porque isso tudo a gente sabe que não funciona. Que diferença tem dos magos da época da Babilônia pro horóscopo atual, pro tarô atual? Qual a diferença? Nenhuma. Só mudou um pouco o formato, mas a essência é a mesma. Pessoas que se passam por videntes, pessoas que passam por um monte de coisa, só que, na verdade, são um bando de charlatão. É isso que são. Mas acerta muita coisa? Claro que acerta. Por dois motivos. Um, porque pode acertar porque a vida, enfim, pode acontecer coincidências. E outra é que há também um espírito maligno que pode fazer com que muitas coisas aconteçam. Só que nesse caso, nem Lúcifer conseguiu entrar na mente de Nabucodonosor e extrair qualquer dica daquele sonho que ele teve. Oi, pode falar. Outro ponto interessante também, né, desses dois versos que a gente leu, o 11 e o 28 e 29, é que num eles fazem que nos deuses, né, com D minúsculo, os magos falam que eles habitam longe. Exato. E o Deus de Daniel é o Deus Emanuel, né? É o Exato. Deus conosco. Então, por mais que Deus é todo poderoso, ele é imenso, mas ele está presente conosco aqui, vivendo conosco cada dificuldade que a gente passa, né? Cada momento. E isso é muito claro na Bíblia, quando Deus pede para Moisés fazer o santuário, porque na verdade Deus estava pedindo o quê? Ele estava querendo morar junto com o povo, né? Então, todo o tempo é Deus junto com o povo, é Deus se fazendo presente. E é tão verdade isso que ele veio em carne e osso
para viver conosco, né? Então isso não tem nem como se discutir, né? Bom, aí os caras não conseguiriam, eles não estavam conseguindo fazer o quê? Adivinhar o sonho do rei, certo? E o rei certamente ficou doido da vida. Por quê? Porque ele queria a interpretação do sonho. Então, ali em Daniel, capítulo 2, versículo 12 e 13, a gente vai ver o que o rei decide fazer, então, com aquelas pessoas que não estavam conseguindo adivinhar o sonho deles. Eu posso pedir para ler na Bíblia, vai ter que ser na Bíblia. Ô, Éder, você tá com a gente, cara? Eu sim. Você consegue ler aí no celular, não? Ou na Bíblia, não sei? Sim, pode falar? Pode Daniel falar. 2, versículo 12 e 13. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Bacana. Então, o que o rei fala? Ó, já que ninguém tá adivinhando nada, vocês não servem de nada. Morte para todo mundo, inclusive Daniel. Por que Daniel estava no meio ali? Porque Daniel, ele fazia parte daquela classe social ali da Babilônia dos sábios. Logo, se ia morrer todos, Daniel e alguns outros jovens hebreus que estavam ali com ele também iriam morrer, certo? Eu vou aproveitar, Éder, você pode ler o versículo 5 para a gente, por gentileza? Volta um pouquinho, lê o 5, por gentileza. Posso? Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi que tem escapado? Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Esse era o método antigo de se fazer a coisa acontecer. Já que decretou a morte, não só isso, ia despedaçar o corpo, ia queimar as casas e certamente as famílias também dessas pessoas. Então ia ser uma destruição, ia ser uma matança geral ali, bastante grande ali naquele contexto. Mas o que é interessante a gente observar dessa situação toda é que, na verdade, qualquer sentimento de violência, raiva, geralmente por trás tem uma angústia e um medo. E era exatamente isso que o rei Nabucodonosor estava passando. Por ele estar com medo dos deuses dele, ele se angustiou e agiu dessa forma violenta contra ali os sábios, né, os magos que viviam no Império Babilônico. A verdade é que a única esperança que o rei Nabucodonosor tinha era o quê? Eram os magos. Cara, imagina você depositar sua esperança em um líder religioso. Só nele. Imagina você depositar a sua confiança em um cara e uma mãe de santo. O Cauê já falou por diversas vezes aqui pra gente que antes do processo de conversão dele, ele foi atrás desse tipo de serviço para poder resolver a vida dele. Olha que situação. Eu certamente, Cauê, você sentiu 0,0001% do que Nabucodonosor estava sentindo. Porque você ia atrás e não tinha respostas. Exatamente isso, Rodney. E eu não sei, eu tô falando por você aqui, sem. Né, enfim, mas assim, acredito que aqui isso te gerava uma angústia e certamente você tinha reações violentas. Quer seja com alguém que estava do seu lado, ou enfim, você não tinha paz. Não tinha paz. Por isso que o verso que a gente fala que é o verso da nossa conversão, né? É aquele: conhecereis a verdade vos libertará. Nos libertou de todas essas coisas, de ter que ser vendido a essas, desculpa a palavra, mas essas baboseiras que ficam pregando por aí, né? Esses tipos de serviços de videntes, de terapias holísticas, etc. Isso é muito verdade. E o lance é que é o seguinte, que os magos não podiam nem fingir nada, porque eles não sabiam o conteúdo do sonho. Então, como que eles vão revelar para o rei? Então, é interessante a gente entender até aqui o seguinte, que o sonho, no contexto babilônico, era muito importante, porque era um dos deuses querendo se comunicar, na crença deles,
se comunicar com o rei do império. Logo, esse sonho era tão importante que ele sonhava repetidas vezes e não conseguia adivinhar. E logo, na cabeça de Nabucodonosor, obviamente, passou a questão de que o rei os deuses estão irritados comigo e vão me prejudicar alguma coisa. Se desesperou e quis descontar toda essa raiva dele, toda essa angústia dele, aonde? Em cima daqueles onde ele depositava o quê? A sua fé. Então, para você ver, quando a gente transfere a nossa fé para coisas e pessoas, é extremamente fútil, é extremamente sem valor, é vazio, você não vai ter respostas alguma, né? Daí, o que acontece? A gente viu ali que Daniel estava no meio desse pessoal. E daí, Daniel é chamado. Ele fica sabendo de toda essa notícia. Eu vou pedir, por gentileza, para Janaína. Janaína está com a gente? Tô aqui. Você pode ler para a gente o versículo 19 do capítulo 2? Tá bom, vou ler. Então, o mistério foi revelado a Daniel, numa visão noturna, e ele glorificou ao Deus do céu. Tô até aqui? Pode ser até aí. Então, é o seguinte, aqui o que acontece? Então, Daniel, ele recebeu ele teve uma visão, a primeira visão do livro de Daniel, né? Essa visão que ele tem do sonho. E a primeira coisa que ele faz é o quê? Agradecer a Deus. Agradecer e glorificar a Deus. Por quê? Porque não era mérito nenhum de Daniel. Então, é importante a gente começar a frisar aí. Daniel já reconhece que não era mérito nenhum dele. Ele podia ser o cara mais inteligente da Babilônia, como eu acredito que era, de fato, né? Mas mesmo sendo esse cara tão especial, tão diferente do aspecto intelectual, mesmo assim, ele não tinha mérito algum. Logo, ele transfere todo esse mérito, essa glória, para Deus. Janaína, aí como a gente vai ler bastante versículos aqui para frente, eu vou pedir para você ler. Você pode ler... Nossa, agora eu vou judiar de você, literalmente. Eu vou judiar, olha a expressão. Você pode ler do versículo 36 ao 45 para a gente? Posso sim. 36? Isso, até o 45. Ah, peraí. O sonho foi esse. Agora vamos dar a Vossa Majestade a interpretação. Vossa Majestade é o Rei dos Reis, a quem o Deus do céu concedeu o rei e o poder, o domínio e a glória. Em todo o mundo habitado, ele lhe entregou os seres humanos, as feras e as aves do céu, para que Vossa Majestade dominasse sobre tudo isso. Assim, Vossa Majestade é a cabeça de ouro. Depois de Vossa Majestade, vai aparecer outro reino, menor que o seu. Depois, um terceiro reino, e o de bronze, que dominará sobre toda a terra. O quarto reino será duro, como o ferro, pois assim como o ferro esmaga e esmigalha tudo, assim também ele quebrará e esmigalhará todos os outros. Os pés e os dedos que Vossa Majestade viu, parte de ferro e parte de barro, significam um reino dividido. Ele tem a dureza de ferro, pois Vossa Majestade viu ferro misturado com uma parte feita de barro. Os dedos dos pés, metade de ferro e metade de barro, significam um reino firme, por um lado, mais fraco por um lado e mais fraco por outro. O ferro que Vossa Majestade viu, misturado com barro, significa as pessoas se juntarão por casamentos,
mas não se ligarão umas às outras, assim como o ferro não faz liga com o barro. Durante este último reinado, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído. Será um reino que não passará para as mãos de outro povo, mas ao contrário, habitará e liquidará todos os outros reinos, enquanto ele mesmo continuará firme para sempre. Esse reino é a pedra que rolou do monte sem ninguém tocá-la, e esmigalhou o que era de barro, ferro, bronze, prata e ouro. O grande Deus mostrou ao reino que acontecerá daqui para frente. O sonho tem sentido e sua interpretação é digna de fé. Até aqui? Isso, show. Então, aí é o seguinte, Daniel, ele revela para o rei aquilo que ele sonhou. Ó, você sonhou isso. E ele começa a dar alguns pequenos detalhes do que significava aquele sonho. E a gente vai entrar, daqui a pouco, nesses detalhes, tá? E a gente vai revisitar tudo isso que foi lido, tá? Para a gente entender direitinho esse sonho. Mas é interessante notar o seguinte, a forma como Daniel começa a falar com o rei. A primeira coisa que ele fala ali para Nabucodonosor é o seguinte, ó, o meu Deus revelou, o Deus verdadeiro revelou. É aquele mesmo Deus, ele não nessas palavras, tipo, obviamente, mas ele fala assim, o mesmo Deus que está te dando o direito de ser rei aqui. Então ele está falando o seguinte, você só é rei aqui porque o meu Deus quer que você seja rei dele, rei aqui. A você ele atribuiu o quê? Todos os animais, enfim, tudo, tal, não sei o que, tal. Aqui daria, só nesse contexto aqui, só nessa pronúncia, nessas palavras que o Daniel fala, daria para a gente fazer um estudo, que tem muita coisa embutida aí. Porque, na verdade, Daniel fala para Nabucodonosor a mesma coisa que Deus fala para Adão lá no Éden. Então, teologicamente, a gente teria muita coisa para estudar. Só que não é o caso aqui agora. Então, eu queria que a gente entendesse que Daniel, o que ele fez? Quando ele recebe a notícia de que ele vai ser morto com os outros magos, a primeira coisa que ele faz é chamar os amigos dele e orar. Orou para Deus, pediu misericórdia. A partir da oração, ele tem a visão à noite do sonho. Deus dá a resposta para eles. E a primeira coisa que Daniel faz após receber a visão é orar novamente, glorificando a Deus. A gente leu um pouco atrás. Ele já tira ali, ó, não é por mim, é por você. E quando ele chega na frente do rei para dar a revelação do sonho, podia ser a hora que ele podia se engrandecer como nenhum outro poderia fazer. Ele poderia falar assim, ó, eu, rei, eu aqui, rei, tenho a revelação do seu sonho. Você sonhou isso, e é isso, isso e isso. Mas não, jamais ele faz isso. Ele se coloca no lugar de que ele sabe qual ele é, de pecador, e coloca Deus no lugar dele, e aí sim ele fala para o rei a revelação do sonho. Eu vou pedir Lindy, você pode ler para a gente já leu esses dois versículos, mas eu quero que a gente leia novamente. O versículo 27 e 28 do capítulo 2. Você pode ler para a gente, 27 e 28? Leio sim. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Então é o seguinte, essas palavras é tida por muitos como o maior testemunho que uma pessoa já deu na face da terra. Porque é você chegar diante do dono do mundo terrestre,
alguém que é o líder máximo da humanidade aqui, certo? E falar que há alguém maior do que ele. E fala disso de uma forma, assim, tipo, foi um baita testemunho, foi um baita testemunho. E ele terceiriza e ele transfere toda a responsabilidade e toda a autoridade daquela revelação para Deus. Ele não fica nada para ele não quer nenhum elogio. É muito nítido nas palavras de Daniel. Ele não quer ser reconhecido em nada ali. Ele só quer falar que, assim, eu estou sendo mensageiro de Deus. É Deus quem revelou o sonho. Ele quer deixar isso muito claro. Então é um baita de um testemunho. Ô, Rodney, Oi. ele podia, nesse momento, né, já que nenhum outro sábio tinha conseguido revelar, ele podia ter puxado a glória para ele, né? Ó, Sim, com rei, certeza. por mais que todos os sábios aqui do teu reino não puderam revelar, mas eu tenho a revelação. Mas Daniel jamais fez isso, né? Muito pelo contrário. Ele falou, ó, rei, assim como os seus sábios falaram, isso que o rei está pedindo é impossível para qualquer ser humano, até mesmo para mim. Mas existe um Deus nos céus, capaz de revelar todos os mistérios. É tremendo isso, né, Roger? É demais, cara. É demais, é demais. E ele aproxima e ele coloca um Deus presente, um Deus conosco realmente ali, né? Eu vou ler aqui do versículo 20. Eu não ia ler isso aqui não, mas enfim. Eu vou ler do versículo 20. Oi. Eu só queria comentar aqui, né, lá no versículo 17, né, que estão falando aí do reconhecimento de Daniel, né, da onipotência de Deus, e mesmo ele conhecendo Deus, sabendo da onipotência de Deus, no primeiro momento que ele soube do que iria acontecer, ele se juntou aos outros, né, para orar, né, eles buscaram a Deus antes, oraram a Deus em favor para que Deus tivesse misericórdia e solucionasse o problema, né. Na verdade, quando o rei decretou ali que eles seriam mortos, eles se depararam com um baita de um problemão. E quem que eles recorreram? Recorreram a Deus em oração, né? Para que Deus tivesse misericórdia e mostrasse a solução. E, de fato, Deus deu a interpretação do sonho para Daniel, né? Então, eu vejo isso aqui como uma grande lição para a gente, que às vezes a gente se depara com coisas difíceis na nossa vida, problemas, e a primeira coisa que a gente precisa fazer é recorrer a Deus, né? E muitos de nós, né, temos o hábito de fazer isso, né? Se juntar a outros para orar, pedir ajuda de Deus. Isso é muito importante, né? É também uma lição que fica aí no capítulo. Sim, com certeza. Então, quando ele sabe da notícia, ele chama os amigos e faz oração. Aí ele tem a visão, e o que ele faz depois de ter a visão? Ele ora novamente, né? E essa oração que eu vou ler aqui do versículo 20 ao 23, tá? Como que é a oração de Daniel? Olha que oração linda. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e estações, destrona reis e estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz das trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Vou ler de novo essa última frase. Revelaste o que te pedimos, e revelaste-nos o sonho do rei. Na verdade, aqui, ele está reconhecendo que Deus é Deus, ele está colocando Deus no lugar realmente devido de Deus. E dá para entender que ele mostra como Deus é presente, como Deus é presente na nossa vida. O Cauê comentou um pouco atrás aí, de que o nosso Deus é um Deus que está conosco. Não é como os deuses dos caldeus ali, dos babilônicos, que estão distante, aquele Deus que estão em outra dimensão, não querem saber de nós, né? Na verdade, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, ele revela segredos. É um Deus que desce do céu e vem até a terra para se fazer entendido, como fez em carne e osso, sendo Jesus Cristo aqui na terra, né? É interessante, tem uma ilustração que eu acho bem bacana, que é o seguinte, né? Tinha um aquário e tinha vários peixinhos dentro do aquário. E daí, toda vez que o dono dos peixes chegava para ver os peixes dele, ele chegava com o rosto perto do aquário, os peixes se assustavam.
Porque imagina, o peixinho lá e chega aquela cara gigante perto ali do aquário, do vidro, né? Os peixes se assustavam e tipo, corriam, fugiam dele. Aí o que ele pensou? Eu quero estar com os peixes, que eu gosto dos peixes. O que eu vou fazer? Eu vou me tornar um peixe. Logo ele foi aceito. Deus fez a mesma coisa. Se Deus aparece para a gente como ele é, e aí eu já estou falando de uma outra questão, estou falando da glória dele, que a gente não suporta ver, seria um caso até específico de Moisés que passou, mas se Deus se revela como ele é, de fato, a gente não aguentaria, porque nós somos pecadores e a gente não tem capacidade de suportar a presença de Deus. Mas Deus, ele faz com que ele chegue até nós de uma forma com que nós o entendamos, com que nós o compreendamos. É um Deus realmente presente, não é aquele Deus distante, que está lá no outro plano, que jamais vai revelar o sonho, como os sábios bem disseram ali. Então é o seguinte, e na oração de Daniel também, eu queria citar uma coisa, que é o seguinte, Daniel, ele não tinha interesse pessoal nenhum. Eu li isso num livro que fala que nessas entrelinhas da oração, Daniel deixa claro, tanto... Ele não estava querendo se livrar da morte. A preocupação de Daniel era muito maior do que isso. Ele queria que o reino de Deus se fizesse presente no reino da Babilônia. A vontade de Daniel era trazer o reino de Deus para a terra. E foi o que aconteceu, na verdade. Era levar a verdade de Deus para eles também, né? Exatamente, exatamente. E aí a gente poderia falar de diversas coisas, podia falar de graça, podia falar de misericórdia, podia falar de tanta coisa, mas acho que a gente vai se alongar demais. E agora eu queria entrar de verdade no sonho, na interpretação do sonho. Vamos entender o que esse sonho tem a dizer para a gente, tá? Vou passar rapidinho aqui. Então, gente, o sonho da Nabucodonosor, qual era? Era de uma estátua. De uma estátua que a cabeça era de ouro, como vocês estão vendo na tela aí. O peito e os braços eram de prata. O quadril ali era de bronze. As pernas de ferro. E os pés era uma mistura do ferro com barro. Uma mistura um pouco atípica, né? Porque ferro jamais se mistura com barro, né? E a gente vai entrar nesses detalhes aí de cada um desses pedaços do corpo da estátua. Eu me permiti a pular uma parte do estudo, que vai tratar do capítulo 5 de Daniel. E por que eu vou fazer isso? Porque o capítulo 5 de Daniel vai ser eu que vou falar de novo. E eu vou voltar a abordar essa questão. O que trata o capítulo 5 de Daniel? Nabucodonosor, ele é imperador, ele é o rei ali da Babilônia. Vai vir um outro reino que vai tirar o trono dele e vai assumir o poder dele, que é o reino Medo-Persa. E o capítulo 5 de Daniel fala como foi essa transição. Como que aconteceu esse conflito no qual os Medo-Persas conseguiram vencer os babilônicos. Então eu vou deixar isso para o capítulo 5, que a gente vai tratar só disso lá. E para a gente focar mais na estátua e no que isso significa, eu vou passar para frente aqui, tá bom? A gente concentrar bem no capítulo 2 mesmo de Daniel. Então é o seguinte, como foi dito ali no versículo, Daniel fala assim, que a cabeça da estátua é de ouro, certo? E antes da gente entrar na cabeça de estátua, deixa eu só fazer uma contextualização para a gente ficar claro algumas coisas aqui. Quando Daniel fala para Nabucodonosor o que ele sonhou, e ele lembra certamente deve ter dado estralo, um clique na cabeça dele, e ele certamente lembrou do sonho, Daniel não precisava nem interpretar para ele o sonho, porque certamente ele já entendeu o significado do sonho. Por quê? Lembra que eu falei que o sonho era uma disciplina para eles, e o fato deles se esquecerem era, de repente, uma punição de alguns dos deuses? Naquela época, na cultura babilônica, a estátua representava o mundo. Ou seja, qualquer imagem de estátua, uma estátua era
A mesma coisa do que falar sobre a humanidade. Então, quando o Nabucodonosor ele lembra que ele sonhou com uma estátua, ele certamente já sabia que ele tinha sonhado com a história do mundo. E é interessante citar o seguinte, que se ele lembrasse da estátua, pelo menos de algum detalhe, e falasse isso para os magos, lá para os adivinhos, certamente eles matariam toda a charada também. Eles adivinhariam tudo. Porque no contexto babilônico ficaria fácil de entender. Apesar de parecer um pouco rústico, um pouco esquisito o sonho de uma estátua para nós hoje, para eles era extremamente claro a mensagem. É extremamente clara a mensagem. Tanto é que ele não teve dúvida nenhuma da interpretação. Interessante também que o número 4, que são os 4 metais ali contidos na estátua, eles sempre simbolizam as dimensões da Terra. Tanto no contexto babilônico, quanto na Bíblia inteira. Toda vez que fala dos 4 cantos da Terra, está falando de uma universalidade. Está falando de todo o mundo, de toda a Terra. Então, só de ter os 4 metais já é muito emblemático, mesmo porque os babilônicos eram muito ligados a números também. Então, Nabucodonosor, quando recebe ali a mensagem, quando ele lembra do sonho, certamente ele já conseguiu entender completamente o que o Deus queria falar para ele. Daí, enfim, começa com a cabeça de ouro. E Daniel fala, a cabeça de ouro é tu, é o seu império. Você é a cabeça de ouro. O que implica isso? Só para a gente relembrar isso, eu vou pedir... Cauê, você pode ler para a gente o capítulo 2, versículo 37 e 38, por gentileza? Leio sim. Então diz assim: Tu, ó rei, rei de reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues aos filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então Daniel está falando para o rei Nabucodonosor que ele era a cabeça de ouro. Então, tudo se iniciaria com ele ali, né? E se vocês observarem, os metais da estátua, eles vão perdendo valor de cima para baixo. Começa com ouro, vai para prata, vai para bronze, vai para ferro e depois um ferro esquisitaço ali com barro. Então, na verdade, a ordem dos metais, ela acontece de forma decrescente. Logo, já imagina-se que o próximo metal seria uma sucessão do primeiro. E é isso que vai acontecendo. Então, a gente está falando aí, na verdade, de uma progressão cronológica no tempo. Ou seja, vai vir alguns eventos que vai suceder Nabucodonosor. Aí a gente pode pensar, tá, mas por que, de repente, não poderia ser de baixo para cima, né? Tudo bem que Daniel falou ali para Nabucodonosor que ele era a cabeça, né? Mas por que a gente não poderia pensar que poderia começar do barro e ferro, depois para o ferro, ao contrário? Porque a palavra cabeça, tanto no aramaico, tanto no hebraico, a palavra cabeça, ela tem o mesmo sentido de início e primeiro. A palavra cabeça, no hebraico e no aramaico, é a mesma palavra para início ou primeiro. Então, quando fala para Nabucodonosor, você é a cabeça. Logo está falando, você é o primeiro. Então, tudo que vem a partir desse momento vai começar a partir de você. Então, para ele ali, aqui a gente está tendo que fazer um estudo para entender. Nabucodonosor já entendeu na hora. Então, estava muito claro para ele essas coisas, porque faziam parte ali do contexto da época dele. Ô, Rodney, Oi. Você estava explicando a respeito da cabeça e me ocorreu algo aqui na mente. Será que a cabeça chama cabeça justamente porque é o que nasce primeiro? Pode ser, né? Viajei aqui na maionese. Vai saber se não é isso mesmo. E é interessante também porque a Babilônia, assim, só para vocês entenderem, a Babilônia foi uma cidade, a Babilônia foi um império que não existia por muitos anos. Por centenas de anos, muitas pessoas não davam crédito à Bíblia, porque só a Bíblia falava da Babilônia. Até que se descobriram no século XIX
enfim, lá 1800 e pouco, sei lá quando foi, as escavações chegaram na cidade de Babilônia e começou a achar coisas que só a Bíblia dizia. Por que eu estou dizendo isso? A Babilônia, ela era caracterizada pelo ouro. Tudo na Babilônia era no ouro. Os templos, paredes, colunas, estátuas, tudo era muito ouro. Era muito ouro. Então, a gente vendo que depois a arqueologia descobriu isso, muitos anos depois, e ver uma narrativa dessa de 2.500 anos atrás, de Daniel, Nabucodonosor realmente entende. Então encaixava bem. Encaixava bem. O ouro era ele. O ouro era ele, não tinha como não ser ele. Apesar de Daniel ser bastante literal em falar que tipo, você é a cabeça de ouro, ele não precisava nem ter dito isso, porque eles eram reconhecidos pelo ouro. Né? Então era o metal mais popular ali na Babilônia. Né? E como eu falei anteriormente, haviam muitos relatos históricos. Teve um historiador grego que visitou as ruínas da Babilônia e ele descobriu diversas, e ele na verdade traduziu diversos documentos que achou ali, e ali citavam muita coisa com ouro, etc., que ele chama Heródoto, o historiador. Então, não tinha dúvida alguma que a cabeça era Nabucodonosor. Em Jeremias, capítulo 51, Jeremias, vou pedir para a Josi ler aqui, Jeremias, capítulo 51, versículo 7, ele já fazia uma profecia. Ele já falava sobre isso. Jeremias 51. Versículo 7. Olha o que Jeremias fala da Babilônia. A Babilônia era um cálice de ouro nas mãos do Senhor. Ela embriagou a terra toda. As nações beberam o seu vinho, por isso enlouqueceram. Não é à toa que o profeta está se referindo ali à Babilônia como uma taça de ouro, como um cálice de ouro. Por quê? Porque, na verdade, eles eram reconhecidos como isso mesmo. Então, eu só quis trazer esse versículo aqui para a gente realmente comprovar de que a cabeça da estátua se referia a quem? Ao Império Babilônico, certo? Porém, a história continua. A história continua. E depois da cabeça de ouro, vem o quê? Vem o peito e os braços de prata. E quem são eles? Quem são eles? Eu vou passar aqui rapidinho, depois eu volto aqui. Eu vou pedir, por gentileza, segunda rodada, hein? Norma, você pode ler para a gente Daniel, capítulo 2, versículo 39? Sim. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Tá, então Daniel falou assim, ó, depois do seu reino, você é a cabeça de ouro, e depois do seu reino vai vir um outro inferior ao seu, porque, na verdade, prata é inferior ao ouro, certo? Então isso já é bastante lógico, né? Vai vir um tipo inferior ao seu. Vamos ficar nessa questão. Lembra que eu falei que eu pulei o capítulo 5, que a gente ia falar alguma coisa aqui dele? O capítulo 5 trata-se de um momento onde o Império Medo-Persa invade a Babilônia e consegue tirar o poder da Babilônia. Já não era nem Nabucodonosor mais quando acontece isso. Isso aconteceu nessa data, dia 13 de outubro de 539. Como aconteceu, a gente vai entrar no estudo 6 com mais detalhes. Mas, tá? Liderado por Ciro, que é esse rapaz bonito aí, tá? Liderado por Ciro, os Medo-Persas invadem a Babilônia, ganham ali um conflito que eles tiveram, e ele toma o poder da Babilônia. Destronando o rei da Babilônia, automaticamente Ciro é o novo rei, entenda-se, do mundo. Ele é o cara, ele passa a ser a pessoa dominante do mundo. E aí acontece a transição do ouro para a prata. Agora, é interessante a gente falar assim, como assim Império Medo-Persa? Porque Medo é um povo, Persa é um outro povo. Então, como que é um império só esses dois? Imagina o seguinte, imagina
Eu, Rodney, certo? Sou brasileiro. Perfeito? Só que o meu avô, por parte de mãe, o meu avô materno, ele é o Donald Trump, ele é presidente dos Estados Unidos. Ele é presidente do país mais importante hoje do mundo, certo? E eu sou brasileiro. Meu avô materno é o governante do mundo, dos Estados Unidos, e eu sou um simples brasileiro, insignificante, uma nação insignificante no mundo. Daí eu me rebelo contra o meu avô. Falo, quer saber? Eu vou brigar com o meu avô, porque eu quero ser eu quero ser o líder de tudo. Ciro, ele fez exatamente isso. O Ciro, ele era medo. Ele era medo. O avô, por parte de mãe dele, ele era o imperador, o rei da Pérsia. Ele se rebela contra o avô dele, e num conflito que ele teve, ele toma o poder do avô dele e unifica os dois impérios. E ele passa a ser o rei desses dois impérios. Então, na verdade, ele, por ser Medo, que é o império menor, ganha do império maior e logo ele junta essas duas nações e torna-se um império só. Vocês conseguiram entender mais ou menos qual foi a dinâmica do que aconteceu, não? Então Ciro é esse personagem, tá? 11 anos antes dessa data que a gente está vendo, de quando ele vai e invade a Babilônia, ele tem esse conflito com o avô dele. Foi 11 anos antes. Daí ele teve 11 anos para se preparar para fazer uma emboscada para poder guerrear com o rei da Babilônia. Lembrando que quando isso acontece, no ano 539 a.C., já não era mais Nabucodonosor o rei da Babilônia. Houve algumas sucessões ali no reinado, tá? Então é isso mais ou menos que acontece. No livro de Esther, capítulo 1, versículo 2 e 3, eu vou fazer questão de ler isso, porque é importante a gente dar essa ênfase. Eu vou pedir para a Josi ler de novo aqui, que ela já está procurando. Esther, capítulo 1, versículo 2 e 3. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã. E no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Então, só para vocês entenderem, Rainha Esther, ela viveu 100 anos depois desse acontecimento aqui, tá? Ela veio 100 anos depois. Então, o que acontece? O rei Xerxes era o rei do Medo-Persa, do Império Medo-Persa na época. Tá? Ciro foi o primeiro, Xerxes, 100 anos depois, era Xerxes. E ali ele dá um banquete e tal. E o que ele reúne ali? Ele reúne os seus dois generais. O general do Medo e o general dos persas. Por que eu estou citando Esther? Porque aqui no livro de Esther prova esse acontecimento. Mais uma vez, a Bíblia narrou isso muito tempo antes de ter acontecido as descobertas arqueológicas que comprovaram tudo isso, porque foram achados documentos, enfim, diversas coisas comprovando toda essa história, ok? Então isso, na verdade, que a gente está falando, nenhum ateu, nenhuma pessoa descrente, nenhum cético pode contestar, porque é tudo comprovado historicamente. Então isso que faz da Bíblia, principalmente desse capítulo 2 de Daniel, genial. Porque você pode contestar tudo na Bíblia. Mas como que você contesta uma profecia tão exata dessa? E aqui, na verdade, a gente está falando do começo. Mais para frente do estudo, a gente vai ver que Daniel vai dar, nas outras visões, vai dar detalhes muito mais precisos sobre os medos, sobre os persas, sobre os gregos, enfim. Então, esse foi o império que sucedeu. O peito e os braços de prata significavam o Império Medo-Persa, que na liderança de Ciro, o Grande, invadiu a Babilônia e ali deu a sucessão à história da humanidade. Aí tem uma curiosidade. Lembra que os babilônicos, eles eram conhecidos por fazerem tudo de ouro? Os persas, não é coincidência, porque isso é providência, Deus já deixou ali, já deu um spoilerzinho. Os persas, eles eram conhecidos por utilizar a prata como seu meio de tributação.
Eles começaram a usar a prata, os persas, os médios persas, começaram a usar a prata como como moeda circulante. Então, é uma característica interessante se a gente for comparar com o metal que eles simbolizavam ali na estátua do sonho de Nabucodonosor, certo? Aqui para frente, por exemplo, a gente vai ver o cilindro de Ciro. Esse cilindro, na verdade, ele foi achado aonde era a Babilônia. Porque lembra? Ele invadiu a Babilônia, tomou todo o reinado lá, ficou por ali mesmo, fez o reino dele ali, etc e tal. E esse cilindro, na verdade, ele foi descoberto no ano 1879, nas terras da Babilônia. Só que só em 1971, agora, recente, alguns de nós aqui certamente já tinha até nascido, que ele foi conseguido ser traduzido, porque na verdade esse cilindro ele tem várias inscrições. E quem traduziu esse cilindro foi a ONU. E o que diz nesse cilindro? É a primeira declaração de direitos humanos que já teve conhecimento de ter sido documentada. E o que diz nessa declaração do cilindro de Ciro? Fala, sabe o quê? Da permissão que Ciro deu para os escravos hebreus saírem do Império Medo-Persa. Lembra que Nabucodonosor levou os hebreus como escravos? Quando chega em Ciro, ele liberta esses escravos. E a gente tem isso no livro de Jeremias, tem isso no livro de Daniel, tem isso no livro de Neemias, né? Neemias, eu falei? Jeremias, Neemias, Daniel fala desse momento. A Bíblia já falava disso. Só que só agora em 1971 foi comprovado historicamente de que isso aconteceu de fato. Então é importante a gente dar autoridade à palavra de Deus. A Bíblia não é brincadeira. A Bíblia não é um livro de contos, de fadas, de histórias inventadas. A Bíblia é fato. É fato. E como que eles fizeram para poder invadir a Babilônia? Eles secaram o rio Eufrates. A Babilônia passava 2 rios pela Babilônia. O rio Tigre e o rio Eufrates. Esses rios existem ainda, estão ali. A Babilônia hoje, para quem não sabe, é na região onde hoje é o Iraque, né? Ali ficava a antiga Babilônia. E esses 2 rios estão ali em volta. Então, o que eles fizeram? Os soldados medo-persas, eles escavaram e fizeram o desvio do leito do rio. Eles secaram o rio Eufrates para, através do rio, eles invadirem a Babilônia. Foi assim que eles chegaram até a Babilônia, atacaram a Babilônia e tiveram êxito e tiveram essa sucessão de reinado. No estudo 6, eu vou entrar com mais detalhes dessa questão, porque a Bíblia fala de como aconteceu e fala o que estava acontecendo na Babilônia no momento que os soldados medo-persas chegaram. E é uma história bem bonita e é bem interessante. E ali tem Deus aparecendo de forma sobrenatural. Tem muita coisa que aconteceu e a gente vai falar mais para frente, tá? Daí vem o terceiro reino, que vem o reino que é o quadril de bronze, que na verdade se refere-se ao reino grego-macedônio. Por que grego-macedônio? Porque o grande líder desse império foi Alexandre o Grande. Muitos de nós aqui lembram de Alexandre o Grande pelos livros de história da escola, né? E ele era, na verdade, ele era nascido no território macedônio e ele teve êxito ali de uma forma muito rápida, porque ele morreu muito jovem também. Ele estruturou ali todo o Império Grego-Macedônio militarmente e começou a fazer empreitadas e dominar várias regiões. E aí é uma curiosidade, é uma coisa bem interessante, é bem interessante mesmo essa curiosidade, que num conflito que ele teve com os medo-persas, ele vence os medo-persas. Quando ele vence essa batalha, ele pega o título para ele de rei da Pérsia. E nesse momento é feita essa transição de reinado. Então, da estátua passa ali da prata para o bronze. E quando ele ganha essa batalha, acontece um episódio muito curioso, que a gente tem nos nossos dias, que a gente ainda tem no nosso dia a dia. O que acontece? Quando eles ganham a batalha, um mensageiro grego saiu correndo da cidade de Maratona, onde foi essa batalha,
que Alexandre o Grande ganhou lá dos Medo-Persas. E esse mensageiro chamava Fidípides. E ele corre da cidade de Maratona até Atenas para dar notícia de que os gregos tinham ganhado a batalha dos Medo-Persas. Ou seja, agora nós somos o principal império do mundo. Quando esse mensageiro chega a Atenas, ele correu 40 quilômetros de maratona até Atenas, certamente deve ter corrido num ritmo alucinante, ele morre. Deve ter tido um ataque cardíaco e morreu. Em homenagem a esse percurso que ele fez, desde aquela época, são feitas corridas de 40 quilômetros, que são chamadas maratona. Aí, se tiver algum atleta aqui, vai saber, pô, mas a maratona é 42 quilômetros, não 40. Isso foi mudado recentemente nas maratonas atuais, que acrescentaram 2 quilômetros a mais. Mas a história da maratona vem exatamente nesse momento, da transição da prata para o bronze. É curioso, né? É bem curioso. E por que bronze? Se os babilônicos lá tinham as suas construções em ouro, se os medo-persas tinham a prata como o seu meio circulante ali de moeda, os gregos eram reconhecidos por manusear o bronze. Eles usavam o bronze em tudo no que se diz respeito no aspecto militar. Os capacetes, escudos, armaduras, as armas, todas eram de bronze. Então, era uma especialidade grega, na verdade, manusear o bronze. Tem uma história que eu até vou ler rapidinho para vocês aqui, que é o seguinte. É dito que um faraó do Egito, consultou o oráculo de Latona. Ou seja, o faraó do Egito, o Egito já não era mais potência, o Egito era um país qualquer. Ele consultou lá para ver o futuro, alguma coisa. Buscando o meio de se vingar de seu adversário persa. Por que o que acontecia? Os medo-persas dominavam toda a região, inclusive o Egito. E ele queria saber como se vingar dos medo-persas. Daí ele foi consultar, como Nabucodonosor fazia também, ele foi consultar ali para prever o futuro. E o que ele descobriu? O que ele viu buscando tentar adivinhar o futuro? Que a vingança, na verdade, contra os medo-persas viria do mar, nas mãos de homens de bronze. Então, o que ele teve de resposta? De que os homens de bronze, nós sabemos que são os gregos, iriam se vingar do povo medo-persa. Isso aqui, na verdade, é um relato, tá? de um livro de história. Não é Bíblia, não é nada disso, ok? Mas que mostra a característica de bronze que os gregos tinham. E assim, o Império Grego, na verdade, ele foi um império bastante emblemático. Por quê? Porque ele não só se expandiu de forma militar. Alexandre o Grande, ele fez de uma forma diferente. Todos os impérios que antecederam ele faziam o quê? Invadiam, pegavam de escravos, massacravam e tal. Alexandre era um cara mais bonzinho. Porém, o que ele fazia? Ele chegava nos territórios invadidos e ele incentivava com que seus soldados, com que o povo grego se misturassem com aquele povo. Então, ele incentivava casamentos. Ele próprio, Alexandre o Grande, se casou com uma princesa persa, por exemplo. E nessa mistura de cultura, ele ia colocando, empregando a cultura a cultura grega, aonde quer que ele chegava. Onde quer que ele chegasse, ele ia colocando ali a cultura grega ia tirando a cultura original das pessoas. Essa técnica foi utilizada por outros grandes líderes que vieram após Alexandre o Grande. Por exemplo, Maomé fez isso também. Aonde ele chegava e dominava, ele mudava a cultura, ele mudava a religião, ele mudava a língua, né? Enfim. Então, Alexandre o Grande fez isso. E isso ele fez de uma forma tão bem feita, que até hoje, nos dias de hoje, nós temos uma influência muito grande do Império Grego. Mas muito grande. Em muitas coisas. Por exemplo, o teatro foi uma invenção grega. E ele foi disseminando o teatro onde quer que ele chegava. Esse ritual, essa forma de você a pessoa se fingir de um personagem e atuar, isso é uma invenção grega. E ele levou para todo mundo, até nos dias de hoje. Tanto é que a indústria cinematográfica é gigante no mundo hoje.
No aspecto da arquitetura, nem se fala. A gente tem até hoje, quem estuda arquitetura, nem sei se tem algum arquiteto aqui ou não, mas sabe que a influência grega é muito grande no meio da arquitetura. Na medicina, nem se fala. Da filosofia, putz, os maiores filósofos, até conhecidos até hoje, são gregos. Sócrates, Platão, Aristóteles. E Aristóteles, que por coincidência ou não, era mentor de Alexandre o Grande. Era o coach de Alexandre o Grande, né? Enfim, diversas formas. Na matemática, pô, estudamos o teorema de Pitágoras, enfim, diversas coisas na escola, vindo dessa época. Ou seja, Alexandre o Grande conseguiu colocar a cultura grega, a cultura grega em todo o mundo, até hoje. Na época de Jesus, eles falavam grego, né? Na época de Jesus, exatamente. A língua predominante. A principal língua da época de Cristo já não era nem o Império Grego que dominava na época, mas mesmo assim, a principal língua que tinha no mundo, igual o inglês para os nossos dias, era o grego. Tanto é que o Novo Testamento inteiro da Bíblia foi escrito em grego por Paulo e pelos apóstolos ali. Então, o reinado de Alexandre o Grande, apesar de ter sido muito curto, ele foi um reinado bastante avassalador no quesito de mudar a cultura. Alexandre morreu, se não me engano, com 33 anos, se não me engano, de idade, muito novo. Então ele foi um cara que conquistou muitas coisas de uma forma muito rápida. A gente vai voltar a falar disso em outros estudos. Mas ali, depois que aconteceu, quando ele morre, o Império Grego ele é dividido entre seus quatro generais, e daí, quando o Império é dividido por esses 4 generais, e a gente vai estudar de uma forma mais aprofundada mais para frente, o Império vai se diluindo até que chega um novo Império e toma e vence o Império Grego-Macedônico, e a gente muda de metal da estátua. Sai do bronze e vai para o ferro, que é o Império Romano. Eu só queria falar 2 curiosidades do Império Grego, que eu estava vendo, tal, enfim, e achei engraçado. Sabe quando a gente fala que a cultura grega, ela permeia até os nossos dias? Existia um filósofo grego que vivia nas praças de Atenas. Ele chamava Diógenes. É super engraçada a história dele. Esse cara, ele é tido como o pai do cinismo. Ele é o pai do cinismo. No teatro, no meio teatral, o pai do cinismo é Diógenes, esse grego. Ele vivia dentro de um barril na praça de Atenas. E ele ficava perturbando as pessoas com a sua forma de interpretar ali. Eu imagino que Atenas era uma... Assim, se vocês forem puxar na história, a cidade de Atenas deve ser muito louca. Muito louca. Muito louca. Pegando esse personagem chamado Diógenes, o Roberto Bolanhos, mexicano, criou um personagem chamado Chaves. Chaves, na verdade, nada mais é do que uma releitura de Diógenes, o grego que vivia em Atenas. Para vocês terem uma ideia da influência grega. E nós crescemos assistindo Chaves, que na verdade é a história de um grego. Então, a cultura grega ela é permeada aos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Até a forma que a gente vê Deus hoje, aquele Deus distante, aquele Deus barbudo, que está lá em cima da nuvem tacando raio para castigar a gente, era uma visão que os gregos tinham de Zeus. Então, até a forma com que o mundo enxerga Deus hoje é uma forma grega de se enxergar o mundo. Só que daí o império passou, teve essa divisão dos 4 generais, e veio o próximo império, que são as pernas de ferro, que é o Império Romano. Também o Império Romano, ele, na verdade, ele também tinha essa característica. O metal da estátua não é só uma mera coincidência, porque os romanos, eles utilizavam o ferro para tudo. Das armaduras, inclusive uma das armas mais famosas dos romanos era a lança romana, que era de ferro. Eu vou pedir, por gentileza, Odil, você está aí com a gente? Gil tá com a gente? Ela saiu, viu? Tá. Saiu. Então vai ser você mesmo. É o Éder que falou, não? Éder, lê pra gente, cara, o capítulo 2.
versículo 40 e 41, por gentileza. 41? É. E o quarto reino será forte como ferro, pois, como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Então, nesse primeiro momento, a primeira característica que Daniel dá a esse próximo império é que ele seria terrível. Ele ia ser firme, ele ia destruir tudo pela frente. E o Império Romano foi conhecido por não aceitar nenhuma resistência. Tudo que eles encontravam pela frente, eles destruíam. Jesus Cristo nasceu nesse contexto. Ele nasceu no reinado dos Césares, do Império Romano. Só que assim, os romanos eles tiveram algumas características. Eles inovaram a forma de fazer a administração. Por exemplo, conforme eles iam dominando as regiões, eles iam colocando governadores em cada região. Tanto é que tinha Pôncio Pilatos, ali na região de Jerusalém. Ele era um governador romano. Ele era responsável por aquela região e prestava conta para o imperador romano que vivia em Roma. Então, o Império Romano começou a administrar de uma forma um pouco mais eficaz, por isso que eles duraram tanto tempo. E foi o império que mais durou. Eles foram a Primeira República. O exército deles era conhecido como Exército de Ferro, por essas características não só de ferro, mas como a forma que eles destruíam os adversários. Eles não aceitavam nenhum tipo de resistência. Qualquer milícia, qualquer grupo que tentava brigar com eles, eles destruíam, mas destruíam de verdade. Tanto é que Jesus, quando nasce ali em Jerusalém, em alguns filmes relatam isso, mostram os hebreus ali, os judeus de Jerusalém, tentando brigar com os romanos, e eles passando por cima de uma forma terrível. Eles não tinham pena nenhuma. Por quê? Porque os imperadores romanos eram bastante cruéis. Todos eles foram bastante cruéis. Principalmente ali os primeiros, e na época de Cristo nem se fala. Na época de Cristo nem se fala. Próximo ali de Cristo teve Calígula. Foi o pior imperador romano que já existiu. O cara que foi capaz de casar com a própria mãe. Os bichinhos eram ruins, tá? Hã? Eles eram ruins. Eles eram terríveis. Então, esse império, ele foi terrível nessa questão. Então, a gente teve ouro, a cabeça de ouro, Império Babilônico, o peito de prata, Império Medo-Persa, o quadril de bronze é o Império Grego, e as pernas de ferro, né, é o Império Romano. Daí, a gente tem um próximo império, que é muito diferente de todos os outros. Por quê? Porque é um império que foi um império misturado. Ali ele tem um pouco de ferro e um pouco de barro. É uma mistura de ferro e barro. O que dá para entender referente a isso? Qual foi o império que sucedeu o Império Romano? Qual foi o império que venceu os romanos? Para quem Roma perdeu seu poder? Na verdade, é o seguinte: Roma não perdeu seu poder para ninguém. Roma não teve um império que chegou ali e dominou o Império Romano. Na verdade, o Império Romano ele começou a ser minado por algumas tribos bárbaras que existiam ali na região. Nos capítulos 26 a 36 desse livro que está na tela, que não é um livro cristão, longe disso, descreve que as nações bárbaras que conquistaram e dividiram o Império Romano do ano tal ao ano tal, quando caiu o Rômulo Augusto, que foi o último imperador romano. Então, na verdade, quem sucedeu o Império Romano foram algumas tribos que foram minando o Império Romano ali. E das tribos, existiam as 10 principais, que são essas 10 tribos aí que a gente está vendo. Os álamos, que hoje formam a Alemanha, os francos, que hoje formam a França, burgundos, suíças, suevos, Portugal, os visigodos, a Espanha,
os saxões, a Inglaterra, os lombardos, a Itália, e tem esses 3 grupos aí, os Érulos, Vândalos e os Ostrogodos, que a gente viu no estudo de Apocalipse, que eles foram massacrados, eles foram destruídos pelo Império Romano. Eles não existem mais, eles foram extintos. Mas essas 10 tribos principais foram os principais tribos que fizeram com que o Império Romano fosse dissolvido e fosse rachado e dividido em alguns países que nós conhecemos hoje como sendo o continente europeu. Certo? Então, na verdade, os pés de ferro e barro, ele é uma continuação do Império Romano, porque ele tem um ferro ainda, por mais que seja pouco, mas ele tem um ferro, porque por mais que o Império Romano deixe de existir na história, há algo em Roma que tem um poder muito grande, por séculos e séculos à frente, que foi a Igreja Romana. O ferro que permanece ali nos pés é o poder da Igreja Cristã Romana, que é a Igreja Católica, que a gente conhece muito bem. E os papas desempenharam um papel muito importante na Europa, de muito poder na Europa, durante esse período. Então, o pé de ferro e barro, ele tem início com as 10 tribos bárbaras. E até quando vai esse pé de ferro e barro? Até que venha a pedra do sonho que foi arremessada. Ou seja, nós hoje vivemos nesse período. Desde que as 10 tribos bárbaras acabam ali com o Império Romano e a história se desenrolou até hoje, nós vivemos esse período. E a Bíblia ali é muito clara em dizer, no versículo 44, ô Márcia, você pode ler para a gente, por gentileza, o versículo 44 do capítulo 2, por gentileza? Peraí. Capítulo 2, versículo 44. Lê o 44 e o 45, vai, por favor. Tá. Nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído, e esse reino não passará para as mãos de nenhum outro povo. Vai esmigalhar e pôr um fim a todos esses reinos, e somente ele permanecerá para sempre. Assim como o Senhor viu que uma pedra foi cortada do monte, não por mãos, e que ela esmigalhou o ferro, o cobre, a argila, a prata e o ouro, o grandioso Deus revelou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a sua interpretação é digna de confiança. Perfeito. Então, ali no início do versículo 44, a Márcia leu assim para a gente, nos dias desses reis, ou seja, esse império não é mais constituído de um rei só. Serão de alguns reis, de alguns reinados. Então, em algum momento também nós lemos aí que nunca mais vai se unificar. Se você for pegar a história, diversas vezes foi tentado, na Europa principalmente, fazer uma união através de casamentos. Todas as famílias reais casam entre eles. Não sei se vocês sabem, mas as famílias reais se casam entre eles. Então, assim, foi tentado unificar, mas isso nunca vai dar certo, porque há uma profecia falando que nunca mais haverá uma unidade. Nunca mais vai haver um poder absoluto sobre essa terra. Nunca mais vai haver essa união. E pela história, a gente teve Napoleão Bonaparte, que tentou fazer um domínio do mundo, não conseguiu. Tivemos uma tentativa pífia de Hitler, através do nazismo, tentar uma expansão de dominância mundial, que não conseguiu. Lá para os anos para trás, a gente teve César V, que tentou fazer isso na Europa também, não conseguiu. Nos nossos dias, nós temos organizações que tentam fazer uma união, quer seja da União Europeia, quer seja da ONU, quer seja de outros tipos, da OTAN, diversos órgãos que tentam fazer unificações, mas não conseguem. Tanto é que a gente pode ver nos dias de hoje. A União Europeia é um bloco forte economicamente? É forte. A Inglaterra está saindo fora, não quer mais fazer parte. Que é o tal do Brexit, que está rolando. Ou seja, nunca mais haverá união, nem na Europa, nem no mundo nenhum. Ah, mas não é os Estados Unidos que está reinando hoje
Os Estados Unidos é o barro? Não. Os Estados Unidos, na verdade, é uma ramificação da Europa, desses reis aí. Então, os pés de ferro e barro seriam os poderes, os reis do mundo, que nunca mais seriam unificados. Daí vem essa pedra, que é arremessada misteriosamente e que bate no pé da estátua, destrói toda a estátua, e essa pedra vira uma montanha e estabelece o seu reino. O que isso quer dizer? Que essa pedra, na verdade, é o reino de Cristo, que vai vir, e quando tiver esse momento da história que nós vivemos hoje, por isso que a gente fala com uma certa angústia, assim, uma certa preocupação, não angústia, uma certa urgência, de que nós vivemos nos últimos dias. Essa pedra já está chegando aqui no dedo, já está batendo no pé, ela está chegando. E a gente tem que ficar atento para que a gente entenda a importância disso. O mundo está acabando, Jesus está voltando novamente. E ele vai estabelecer o reino dele que será perpétuo. O tempo já tá bem avançado. Eu ia entrar na questão da pedra. A Bíblia fala o que a pedra significa. E em algum outro momento a gente pode abordar essa questão. Mas a Bíblia sempre se refere à pedra como Cristo, como reino de Deus, como algo santo. Então, eu queria ler esses versículos, mas já que a gente não vai ler por causa do tempo, quando vem essa pedra e bate na base da estátua, destrói a estátua por inteira, o que quer dizer? Que esse reino, que é santo, que é de Cristo, vai estabelecer um reino de uma vez por toda aqui na Terra, e tudo o que aconteceu para trás vai cair no esquecimento, e a gente vai ter um reino novo. Então, quando Nabucodonosor, agora eu vou voltar para Nabucodonosor, entende, tem essa interpretação do sonho dele, ele entende tudo isso. Acontece que Nabucodonosor, ele não consegue ver Deus como Deus de Daniel. Ele, por mais que ele ali aceita a interpretação e ele cai prostrado aos pés de Daniel e fala ao seu Deus e tal, na verdade, ele crê na existência de Deus, só que ele ainda não o adora. Ele vai passar por um processo até que ele entenda quem é o Deus de Daniel realmente. Na verdade, ele vê o Deus de Daniel, só que ele personifica esse Deus com os deuses que ele tem em sua mente. A história vai desenrolar. E a gente vai ter os próximos capítulos do livro de Daniel. E a gente vai entender o que o rei Nabucodonosor faz contra Deus e como que ele se converte. E a gente entende, através do capítulo 2, que Deus, há 2.500 anos atrás, fez uma revelação para Daniel. Olhando hoje, de hoje para trás, é fácil a gente interpretar a estátua, porque tudo já aconteceu. Nós vimos os reinos, tudo isso que eles significavam, todas as similaridades dos metais com cada reino. Hoje é fácil ver. Só que na época deles, Daniel não tinha essa consciência, ele não tinha esse vislumbre ainda. Mas ele revelou tudo isso. O capítulo 2 de Daniel, ele é, na minha opinião, o capítulo mais importante da Bíblia. Volto a dizer, porque o capítulo 2 prova de uma vez por todas que a profecia bíblica é a única profecia legítima e verdadeira. Qualquer outro tipo de profecia, Nostradamus, oráculos, videntes e o que seja, são falsos. Não existe comprovação alguma. Não existe nada. Eles são profecias vazias. Que o mundo vai terminar. Que uma doença vai vir. Que a praga vai não sei o quê. Beleza. Mas e aí? No livro de Daniel, mais para frente, a gente vai ver que foram dados datas, foram dados nomes. Daniel, nas próximas visões, ele vai dar nomes de pessoas que ainda não existiam. Cara. Isso é muito louco. Isso é muito louco. A profecia durou 2.500 anos? Há 2.500 anos atrás, ele teve... Perfeito. Perfeito. Então, gente, que a gente entenda que o livro de Daniel é um livro fantástico. A partir de agora, Nabucodonosor,
ele entendeu o sonho, só que ele vai ter uma atitude desastrosa. E no estudo da semana que vem a gente vai ver as consequências dessa atitude dele. E assim, vamos ficar atento. A gente falou disso no Apocalipse. Eu tô falando isso, não tô falando para vocês não, tô falando para mim mesmo, tá? Na verdade, a principal pessoa que precisa entender isso sou eu. A gente tem que ficar atento. Estamos vivendo os últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias. Cada dia que passa tem um acontecimento novo. Essa pedra que foi arremessada, ela já bateu no pé, ela tá para destruir a estátua a qualquer instante. Sinceramente, sinceramente. E a gente tem que se ligar aos fatos. Se ligar aos fatos. Esse movimento que nós estamos fazendo, de estarmos juntos hoje, se reunindo, gastando quase 2 horas para estarmos juntos aqui, falando de um tema desse, faz com que a gente seja, sim, um povo preocupado. Agora, a nossa missão é falar para os outros que existe essa preocupação, para que eles também enxerguem isso. Jesus está voltando. E a graça dele, ele quer dar esse reino novo para que todos morem. Basta a gente aceitar esse convite que ele tem. Então, na verdade, o recado do capítulo 2 é o seguinte: quem é o rei principal de todos? O rei dos reis é Jesus Cristo. E ele vai dar autoridade para alguns reis reinarem por um tempo, como deu, e ainda dá para alguns líderes aí mundiais. Mas quando ele voltar, não vai haver ninguém que vai durar. Porque ele vai ser o principal rei. E eu particularmente, quero fazer morada ali junto com ele. Certo? Esse é o capítulo 2. Não sei se eu fui didático o suficiente, não sei se foi esclarecedor o suficiente, mas acredito que muita coisa interessante a gente conversou aqui hoje, né? Também, Roger, foi uma bênção, muitos detalhes. Só queria fazer uma rápida, bem rápido mesmo, né? Acontece que tudo na estátua aconteceu, como estava previsto, né? Algumas pessoas não creem na volta de Jesus. Então eu recomendo para que creiam, que todos creiamos. Porque se tudo já aconteceu, quem é capaz de falar que a pedra não vai alcançar os pés da estátua, né? Então, estamos no finalzinho dos tempos, a pedra está chegando, tudo o resto já aconteceu, e a pergunta é, por que te demoras? Entrega-se logo ao Senhor, que é o melhor que nós temos que fazer. Era só isso que eu queria comentar. Amém. Amém. Alguém mais quer se pronunciar? Eu estou tentando descompartilhar a tela aqui, estou meio devagar o processo. Mas, gente, é isso. Capítulo 2 é uma interpretação do sonho. E nos próximos estudos a gente vai ver o que Nabucodonosor vai fazer com esse sonho. Vocês estão me escutando ou não? Estamos sim, pode orar. Não, então beleza. Sim. Pessoal, a gente ficou quase 2 horas juntos aqui, muito tempo. A gente tem muita gente com fome. Eu estou morrendo de fome, inclusive. Sugiro que leia o capítulo 3 de Daniel, para a gente dar sequência. E vamos que vamos. Bora orar? Querido bom Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, mais uma vez de ter feito um estudo. A gente sabe que o Senhor deixou tudo revelado para nós, mas apesar da gente conseguir olhar para trás e ver que todas as profecias praticamente foram já concretizadas, já aconteceram e já comprovadas, mesmo assim a gente ainda continua sendo teimoso em insistir em viver uma vida dúbia, uma vida na qual a gente quer servir o Senhor, porém a gente também serve o outro reino que não pertence a Ti. Que o Santo Espírito possa nos ajudar a entender a importância disso, que nos dê força para a gente vencer as tentações, porque a gente sabe que tem um adversário muito forte, muito terrível, brigando, e fazendo com que a gente tropece a cada instante. Mas a gente confia no seu poder, e como Daniel ali orou em prol da revelação daquele sonho do rei, eu faço essa oração hoje, que o Senhor possa
fazer morada em nossas vidas realmente e nos transforme. E nos transforme de uma forma com que o mundo possa ver Jesus em nós. Não por mérito nosso, como também não foi por mérito de Daniel. Mas ali o reino da Babilônia viu Deus através de uma revelação. Que sua graça seja abundante para todas as pessoas. Que a gente possa sair desse estudo fortalecido, que os próximos que vierem possam nos fortalecer ainda mais, que a gente possa ter uma boa noite de descanso, que essas bênçãos também se estendam aos nossos familiares, às pessoas a quem amamos, e até mesmo talvez aquelas pessoas que nós tenhamos algum desentendimento. Esteja conosco esse dia santo, do sábado, que possamos ter um dia agradável ao seu lado. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, pessoal. Rodney, muito obrigado, foi Boa ótimo. noite, gente. Valeu. Falou, Rod. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Tô parando a gravação. Noite. Obrigada. É sério mesmo? É sério. Não foi o Toninho?